Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Ángel Romero quer renovar seu contrato com o Timão. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Ele deu uma entrevista afirmando o seguinte, abre aspas, quero ficar. Ainda faltam 4 meses para o fim do ano e estamos bastante focados no Brasileiro e na Copa do Brasil. Porém, acima de tudo, meu objetivo é continuar ajudando quando puder. Hoje estou tranquilo. O futuro dirá se eu fico ou não. Atleta que disputou no ano 46 jogos com 5 gols e 3 assistências, nem saiu do banco em 2 dos 3 últimos jogos contra Atlético Paranaense e Palmeiras. Ele não é titular no Corinthians há 5 meses, mesmo período em que não marca gols, ele não é titular há 1 mês e meio, desde 3 de agosto no jogo contra o Fortaleza, e não marca gols nem dá assistências há 5 meses, pior momento do Romero em bastante tempo, e é por conta disso que ninguém da diretoria do Corinthians pretende renovar o contrato do paraguaio, até porque seus vencimentos hoje giram na casa dos R$800 mil por mês. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tenta quebrar uma longa escrita contra o Sport nesse domingo na Ilha do Retiro. O Timão não vence seu rival fora de casa no estádio do Sport desde 2016. A data 29 de maio de 2016 são 9 anos de tabu. É bem verdade que durante esse período foram apenas 4 partidas, com 3 vitórias do Sport e um empate. O jogo mais recente já tem 4 anos, aconteceu em 2021, vitória do Leão por 1-0, com gol de Paulinho Mocelin. O Corinthians tenta a 3ª vitória seguida como visitante no Campeonato Brasileiro para continuar subindo na tabela de classificação. O Timão já está entre os 10 primeiros e, em caso de vitória contra o Lanterna, entra de vez na briga pela classificação para Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Registrar também que Raniel e Martinez devem ser relacionados. Raniel, enfim, recuperado de uma lesão na coxa. Memphis Depay segue como baixa, tratando de um edema muscular. Quanto o Corinthians gasta por mês para hospedar Memphis Depay em uma das mais luxuosas coberturas do planeta? Esse assunto é super importante, até porque recentemente houve quem garantisse que o custo mensal do triplex no hotel Rosewood chega a R$8 milhões. Esse custo seria todo do Corinthians. Conversei com 2 fontes importantes do Timão para tratar sobre o tema e posso assegurar que esse número de R$8 milhões não existe. Mas a conta é bem salgada. Corinthians desembolsa por mês R$700 mil para manter o Memphis Depay hospedado nessa cobertura triplex, que foi eleita recentemente a melhor suíte do mundo pelo HD Awards. Ela conta com 1.100 metros quadrados, piscina com borda infinita, jardim com 20 espécies nativas e itens luxuosos. Importante destacar que o Corinthians não desconta nem sequer um centavo do salário do Memphis por conta desses 700 mil mensais, mesmo no contrato prevendo que ele ficaria numa casa. O Corinthians chegou a colocar à disposição dele uma casa no Jardim América e o Memphis não quis sair do hotel onde está hospedado desde que chegou ao Timão. Por que chegaram às cifras de R$8 milhões por mês? É porque essa cobertura onde o Memphis está pode ter diárias de até R$265 mil. E aí o pessoal multiplicou esses 265 mil por 31 dias e chegou ao valor de R$8 milhões. O Corinthians fechou um pacote com o Rosewood, que é esse hotel, assegurando ao hotel R$700 mil por mês. Número assustador, inviável. Você consegue contratar jogadores super importantes no futebol brasileiro pagando R$700 mil por mês. É quanto o Corinthians desembolsa apenas com a hospedagem do atacante holandês, que ainda tem direito a uma cozinheira paga pelo clube, a 2 motoristas com carro blindado pagos pelo clube e paga também um imóvel de aluguel para o assessor de imprensa do Memphis Depay. Esse assessor também tem direito a mais um carro blindado e motorista. Como você vê todas essas cifras? É por isso que o custo final de Memphis Depay ultrapassa R$6 milhões por mês. Já deixa a sua opinião no espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora de falar sobre o Corinthians, Memphis Depay prometeu colocar a boca no trombone. A verdade é que o holandês tem se incomodado com uma série de notícias publicadas a seu respeito. E ele usou as redes sociais para escrever o seguinte, abre aspas, muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra o meu nome continuam. Tudo para quê? Tentando colocar as pessoas contra mim? Tentando criar atrito entre eu e os meus apoiadores?
tentando criar uma imagem ruim, chegará um momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve. Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com as pessoas que trabalham para veículos de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras. O último motivo de irritação do Memphis diz respeito ao local onde ele está hospedado, um dos hotéis mais chiques de São Paulo, uma cobertura triplex. Houve quem dissesse que o custo dessa cobertura é de 8 milhões de reais por mês. E a notícia repercutiu como uma bomba, até porque o Memphis já tem um custo de 6 milhões. Se ele se hospeda num local que custa 8 milhões, o Corinthians desembolsaria 14 milhões de reais por mês. Esse número não existe, obviamente, embora a cobertura onde o Memphis está é das mais caras do território brasileiro. Havia uma promessa de que o Corinthians conseguiria uma casa escolhida pelo Memphis para alugar. Essa casa ainda não foi obtida, escolhida, enfim. E o Memphis segue nesse hotel, que não custa 8 milhões de reais por mês, mas tem um custo extremamente pesado e salgado para o Corinthians. O Memphis completa essa postagem nas suas redes sociais escrevendo: cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo. Estou protegido por um poder superior. E eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e ficar com 3 dedos de altura no trabalho. Eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre a minha cabeça. Continuem brincando comigo, mas o karma é real e vai atingir a todos. Tomem cuidado, escreveu Memphis Depay. Só para completar o noticiário alvinegro, o Corinthians divulgou novos 4 diretores: Fábio Francisco Albuquerque será diretor social, Rafael Castilho, diretor cultural, Herói Vicente, diretor de exposição, inovação e negócios, enquanto Fabrício José Parras será diretor adjunto de futebol da base. Quero falar agora sobre o Corinthians. Para começar com informação internacional, Sporting e Porto, 2 dos maiores clubes portugueses, estão de olho em André Luiz, volante de só 19 anos de idade, que fez sua estreia recentemente com a camisa do Corinthians. Ele entrou no intervalo do jogo contra o Fluminense e deixou excelente impressão. Atleta formado na base, com enorme capacidade física, antes mesmo de estrear pelo profissional, ele já era monitorado por esses 2 grandes. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Diogo Silva, representante do André Luiz lá na Web Soccer. O Diogo cuida do André desde que ele tinha 15 anos de idade. E o Diogo me confirmou que de fato existiram sondagens, consultas, que ainda não se transformaram em proposta, até porque o Corinthians nesse momento parece reticente em relação a negociá-lo. André teve recentemente seu vínculo estendido pelo Corinthians, como isso garantiu um aumento salarial. Sua multa rescisória em território brasileiro é de 112 milhões de reais, a multa para clubes do exterior é de 630 milhões de reais. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que o Corinthians discute uma parceria para a construção de um hotel para as categorias de base. Esse hotel vai ficar dentro do centro de treinamento Joaquim Grava, no espaço destinado à base. Só para quem não conhece, hoje o centro de treinamento do Corinthians abriga o time principal e o time de base. O time principal já tem um alojamento para os atletas, a base é um velho sonho que ainda não andou. O Corinthians estima ser necessário um investimento de 21 milhões de reais. E esse patrocínio, cujo nome não foi revelado, conversa com o Corinthians a entrega desse dinheiro em troca de uma série de contrapartidas. Bora fechar o vídeo para repercutir informação que vem da Argentina. O site El Craque Deportivo afirma que o Boca Juniors quer a contratação de Rodrigo Garro, o craque do meio-campo corintiano. Não é a primeira vez que um gigante argentino demonstra interesse em contratá-lo. Primeiro foi o River Plate. Na oportunidade, o Corinthians acabou com qualquer possibilidade de negócio. Deve ocorrer o mesmo agora, embora a janela de transferências, tanto na Argentina quanto no Brasil, esteja fechada. O planejamento, segundo o El Craque Deportivo, do Boca Juniors é de contratar o Garro para janeiro de 2026. Seria um sonho do Riquelme, que já foi o homem forte do futebol e agora é quem manda em todo o clube. Rodrigo Garro passa por uma temporada marcada por muitos problemas físicos, especialmente por conta do joelho, mas recentemente ele também teve uma questão na panturrilha que vai tirá-lo do time por pelo menos 3 semanas. O Garro fez apenas 26 dos 55 jogos do Corinthians na temporada. São 2 gols e 5 assistências, de fato números bem abaixo do que ele pode. Qual a ideia do Corinthians em relação ao Garro?
manter o jogador no fim da atual temporada, pensando nas finais, semifinais e final de Copa do Brasil e mantê-lo para a próxima temporada, até porque Rodrigo Garro é hoje o mais talentoso entre os meio-campistas do Timão. Se for para vender, certamente o Corinthians vai dar prioridade para propostas do exterior. Hoje o Garro está avaliado pelo Transfer Market em 13 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em dezembro de 2028. Não acredito que o Boca Juniors vá ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Se fosse torcedor corintiano, não teria preocupação em relação a essa possibilidade. E você, o que pensa sobre a temporada do Garro? O negociaria por qual valor? Ou o Garro é inegociável? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.